Você já sentiu que está sempre tentando agradar todo mundo? E mesmo assim, parece que ninguém te leva a sério? Vive dizendo sim para evitar conflitos, mas por dentro, sente que está se anulando? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Ser bonzinho demais não te faz ser respeitado. Muitas vezes quem tenta agradar todo mundo acaba sendo visto como fraco, manipulável, descartável. Mas existe um caminho diferente, e ele vem da filosofia estoica. Os estoicos não eram frios por falta de sentimentos. Eles eram firmes, conscientes, alinhados com seus princípios, e por isso eram respeitados. Neste vídeo, eu quero te mostrar como essa frieza racional, essa postura estoica, pode ser a chave para você parar de se dobrar aos outros e começar a se posicionar com verdade. Não se trata de se tornar insensível, mas de parar de se colocar por último. Então, se você está cansado de ser o bonzinho que todo mundo pisa e quer aprender a colocar limites com respeito e consciência, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar nessa jornada. É importante entender por que ser bonzinho demais pode ser, na verdade, algo destrutivo. À primeira vista, pode parecer nobre tentar agradar a todos, estar sempre disponível e dizer sim para tudo. Mas, com o tempo, isso gera um enorme desgaste emocional. Quando você coloca as necessidades dos outros constantemente à frente das suas, começa a se desconectar de si mesmo. Seus próprios limites passam a ser ignorados por você e pelos outros. A bondade, quando é verdadeira, vem acompanhada de respeito. Mas quando ela é exagerada, sem filtro, vira uma porta aberta para que os outros se tornem dependentes da sua presença, da sua aprovação e da sua ajuda. E não exatamente por admiração, mas por conveniência. E nesse processo o respeito se perde. Você não é mais alguém valorizado pelas suas escolhas, mas sim alguém esperado para sempre estar disponível, mesmo quando não pode ou não quer. Além disso, a calma excessiva, aquela paciência infinita que parece bonita por fora, muitas vezes cria um ciclo silencioso de manipulação. As pessoas começam a se acostumar com sua ausência de reação, com o fato de que você nunca se impõe, nunca discorda, nunca diz basta. E isso gera expectativas irreais sobre quem você é e o que você aguenta. Quanto mais você aceita, mais esperam que aceite. E quando por fim tenta impor um limite, é visto como o errado, o ingrato, o insensível. Ser bonzinho demais é, em essência, uma forma de se abandonar aos poucos. É uma sequência de pequenas renúncias que vão se acumulando. Renúncias ao seu tempo, aos seus valores, às suas vontades. No fundo há sempre um medo. O medo de decepcionar, de parecer egoísta, de ser rejeitado. Mas viver tentando agradar é um caminho certo para o esgotamento e a frustração. A saída não está em endurecer ou se fechar para o mundo, mas sim em cultivar um tipo de bondade firme. Uma gentileza que sabe dizer não. Um coração aberto, mas que conhece os próprios limites. Porque sim, é possível ser uma pessoa boa, generosa e empática, sem carregar o peso do mundo nas costas. Agora, é essencial compreender a diferença entre ser bom e ser bonzinho. Apesar de parecerem semelhantes, esses dois comportamentos têm raízes e consequências muito diferentes. Ser bom é uma escolha consciente, que nasce de um senso de valor interno. A pessoa boa ajuda porque quer, e não porque precisa ser aceita. Ela oferece apoio, mas também sabe dizer não, quando necessário. Sua bondade vem do equilíbrio. Ela não se sente menor por priorizar a si mesma, nem culpada por não conseguir resolver tudo para todo mundo. Já o bonzinho age movido por medo, insegurança ou a necessidade constante de aprovação. Ele não diz sim apenas porque quer ajudar, mas porque teme a rejeição que o não pode causar. Ele se molda para ser o que os outros esperam, mesmo que isso custe sua paz. Enquanto a pessoa boa impõe respeito e inspira confiança, o bonzinho, muitas vezes, inspira pena ou é visto como alguém facilmente manipulável. Isso porque sua bondade vem acompanhada de autoanulação. E aos poucos,
Ele vai percebendo que quanto mais tenta agradar, menos é valorizado. Não porque as pessoas são más necessariamente, mas porque ele próprio ensinou aos outros que seu bem-estar vem sempre por último. Ser bom é um ato de coragem, enquanto ser bonzinho é muitas vezes um reflexo do medo. O medo de se posicionar, de parecer egoísta, de desagradar. Mas viver se podando para caber nas expectativas alheias é viver pela metade, e ninguém merece isso. Quando você entende essa diferença, começa a se libertar do peso de ter que ser perfeito o tempo todo. Você aprende que dizer não também é uma forma de amor, principalmente por você mesmo. E que se alguém se afasta por você ter mostrado seus limites, essa pessoa nunca esteve ao seu lado de verdade. E quando você começa a se libertar desse padrão de agradar, um novo desafio aparece: lidar com a culpa. Esse é o próximo ponto importante, a culpa por se priorizar. Ela costuma vir disfarçada de egoísmo, como se cuidar de si fosse um ato errado, como se dizer não fosse uma falha de caráter. Isso acontece porque, durante muito tempo, você foi condicionado a medir seu valor pela utilidade que tinha para os outros. Quanto mais você se doava, mais se sentia digno de afeto e aceitação. Então, quando começa a colocar limites, sua mente soa o alarme. Você está sendo duro demais. Vai magoar alguém. Será que não está exagerando? Mas essa culpa, na verdade, é só um sinal de que você está se movimentando fora do padrão que te mantinha preso. É desconfortável no início, claro. Afinal, você está rompendo com um comportamento que talvez tenha carregado por anos, às vezes a vida toda. Só que a culpa, nesse contexto, não é um indicador de erro. Ela é um indicador de mudança. E mudanças, especialmente as que envolvem autoconhecimento e autocuidado, quase sempre vêm acompanhadas de desconforto. O que você precisa lembrar é que se priorizar não significa ignorar o outro. Significa apenas que você está aprendendo a se tratar com o mesmo carinho e dedicação que sempre ofereceu aos demais. E isso não é egoísmo, isso é maturidade emocional. Aos poucos, você vai perceber que dizer não quando necessário, se afastar de relações desgastantes, proteger seu tempo e sua energia, não te tornam uma pessoa fria, te tornam uma pessoa inteira. E quem te ama de verdade vai compreender, ou vai aprender também a se relacionar com você de forma mais saudável. Chegou a hora de falar sobre como quebrar o padrão de ser bonzinho demais, na prática. E para isso, é necessário aprender a cultivar o que chamo de frieza estoica. Frieza aqui não tem a ver com se tornar uma pessoa amarga ou distante, mas sim com aprender a controlar suas reações, proteger sua energia e manter firmeza nas suas decisões. Mesmo quando tudo ao redor parece exigir que você volte ao papel de sempre agradar. A frieza estoica é aquela postura interna de quem não se abala fácil, que não se derrete só porque alguém fez cara feia para o seu não. Na prática, isso significa parar de se explicar demais, dizer não posso, ou isso não vai ser possível, sem acrescentar justificativas longas, sem culpa. Significa tolerar o desconforto do outro sem querer consertar tudo. Se alguém se decepcionar porque você colocou um limite, o problema não é seu. A frieza estoica é saber lidar com essa decepção alheia sem correr para se desculpar. Também é dizer não com naturalidade. Não precisa ser agressivo, só direto. Sem rodeios, sem abrir exceções toda vez que alguém insiste. Frieza é não vacilar diante da pressão emocional. É ouvir, nossa, você mudou, e responder com um sim, mudei, e ponto final. Outro ponto prático, não dar respostas imediatas só para agradar. Quando pedirem algo, diga, vou pensar e te aviso, mesmo que já saiba que vai dizer não. Isso te dá tempo de sair do piloto automático e agir com consciência, e não por impulso ou por medo de desapontar. A frieza estoica te ensina que você não precisa agradar para ser amado, que você pode ser firme, claro e até parecer duro, e ainda assim ser justo, coerente e respeitoso. Romper com esse padrão exige coragem, mas exige também estratégia. E a frieza é essa estratégia.
Ela é o escudo emocional que te protege da pressão dos outros e, principalmente, da sua própria vontade de agradar o tempo todo. E depois de entender a importância da frieza estoica, vem o passo que realmente consolida essa transformação: ser a autoridade da sua própria vida. Ser a autoridade da sua vida significa assumir o leme, parar de viver no automático, deixando que os outros decidam o que é melhor para você. É deixar de ser coadjuvante e passar a ocupar o papel principal. Quando você é bonzinho demais sem perceber, terceiriza suas escolhas. Deixa que a opinião dos outros pese mais que a sua intuição. Permite que o medo de desapontar dite suas ações. E com o tempo vai se perdendo de si mesmo. Ser autoridade é o oposto disso. É saber que sua palavra tem peso, que você não precisa de aprovação para validar suas decisões. É começar a construir sua vida com base no que é importante para você, mesmo que isso desagrade, confunda ou frustre algumas pessoas. Na prática, isso quer dizer que você começa a escolher com mais intenção quem entra na sua rotina, com quem você compartilha sua energia, o que você tolera ou não. É parar de pedir permissão para existir. É tomar decisões alinhadas com seus valores, mesmo que isso signifique perder alguns vínculos ou mudar de direção. É claro que isso não acontece do dia para a noite. Assumir esse papel exige autoconhecimento, desconstruir hábitos antigos e exige se observar com honestidade. Mas a mudança vem, e ela começa no momento em que você decide que não vai mais se adaptar a todo mundo, que vai se encaixar primeiro em si. Ser a autoridade da sua vida é deixar de tentar controlar como os outros vão te ver e começar a controlar como você vai se posicionar. É perceber que sua paz não está na aprovação externa, mas na coerência entre o que você sente, pensa e faz. E quando isso acontece, algo muda. As relações se ajustam, as cobranças diminuem, o respeito aumenta, e você finalmente entende que ser bom não é se calar para manter a harmonia. Ser bom é ser inteiro, mesmo que isso cause ruído no início. Porque no fim das contas, a única aprovação que você realmente precisa é a sua. Se você está quebrando o padrão de agradar, vai perceber que muita gente vai tentar te puxar de volta para ele. E quase sempre, isso vem através de drama, crises desnecessárias, chantagens emocionais, joguinhos de culpa, exageros. É o velho teatro do "olha o que você fez comigo", só porque você finalmente disse não ou colocou um limite claro. Aqui é onde você precisa ser estratégico. Não entre no jogo. Não tente se justificar. Não tente consertar a reação do outro. Rejeitar o drama é escolher a paz. É decidir que você não vai mais se envolver em conflitos que não fazem sentido, nem gastar energia com quem vive em constante turbulência. A serenidade não é apatia, é força interna. É saber que você pode ser firme sem ser agressivo, que pode discordar sem levantar a voz, que pode se afastar sem fazer escândalo. É o silêncio consciente de quem não precisa provar nada. Toda vez que alguém tentar te puxar para o caos, respire fundo e se pergunte: vale a pena entrar nisso? Isso tem a ver comigo ou é só uma tentativa de me manipular? E na maioria das vezes, a resposta vai ser: não vale. Não é sobre você. É sobre a dificuldade do outro em lidar com sua mudança. Buscar a serenidade é entender que paz também é uma escolha, que você pode estar no controle da sua vida, com firmeza e autoconsciência, sem precisar bater de frente o tempo todo. É estar tão seguro de quem você é, que o barulho ao redor já não te arrasta como antes. E quanto mais você rejeita o drama e cultiva essa tranquilidade consciente, mais leve tudo se torna. Porque a verdadeira autoridade sobre a sua vida se consolida aí, quando você escolhe o silêncio ao invés da reação impulsiva, o limite ao invés do desgaste, a paz ao invés da culpa. Parabéns por ter chegado até aqui. Isso já mostra algo muito importante: o seu compromisso com a sua própria evolução. Não é qualquer um que decide olhar para si, quebrar padrões e escolher viver com mais consciência, firmeza e autenticidade. Só de estar aqui refletindo sobre tudo isso, você já está vários passos à frente.
Agora eu te convido a dar mais um passo. Deixe seu comentário aqui embaixo, mesmo que seja apenas um "sou grato". Essa pequena atitude já é uma forma de consolidar o que você aprendeu, de registrar para você mesmo que está nesse caminho, de mais presença, mais serenidade e mais autoridade sobre sua própria vida. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal e continuar essa jornada de crescimento. O melhor ainda está por vir. Até o próximo vídeo.